eu não vou ser covarde, e eu não vou ficar quieta para fazer todos os pecadores felizes. Eu vou me levantar e eu vou me destacar, e eu não vou apenas ir ao sabor da correnteza como todo mundo vai por aí, mas eu vou nadar contra a correnteza e ser tudo o que eu puder ser por Jesus. Bem, hoje eu quero falar com você sobre ter a coragem de ser diferente. Amém. Então, sabe, provavelmente há relativamente poucas pessoas que têm a coragem de ser completamente, totalmente elas mesmas ao longo de suas vidas. Então, mas eu acredito que, como filhos de Deus, nós podemos aprender isso, desde que tenhamos a nossa confiança nele. Você sabe algo sobre viver uma vida falsa porque você está tentando impressionar todo mundo ao redor de você? Isso é um verdadeiro tormento, não é? Não ser capaz de ser livre para ser quem você é. E sabe, a verdade é que nós somos todos diferentes. Deus nos fez diferentes de propósito, e assim, é realmente uma burrice passar a nossa vida tentando ser como uma outra pessoa. Agora, outras pessoas podem ser um exemplo para nós, mas nunca devem se tornar o nosso padrão. O nosso padrão é Jesus. E se ele não quisesse que fôssemos diferentes, nem todos teríamos algo tão simples como impressões digitais diferentes. Quero dizer, ele foi a um grande extremo ao dizer: eu não criei você para ser como qualquer outra pessoa. Eu acredito que, às vezes, Deus usa as pessoas, e eu tenho certeza que Ele quer usá-lo de uma maneira similar em qualquer área que você esteja, para meio que limpar o caminho para outras pessoas que virão. E então, eu paguei um preço para fazer o que eu estou fazendo. Honestamente, não acredito que você possa fazer qualquer coisa muito valiosa se você não estiver disposto a pagar um preço para fazê-la. E parte do preço que pagamos está sendo mal interpretado por outras pessoas. Nós sempre esperamos que as pessoas entendam, mas não entendem. E nós temos que finalmente entender que, se Deus falou alguma coisa ao seu coração, você entendeu. Mas se Ele não falou isso a outra pessoa que não seja você, ela não tem a capacidade de entender. E se você está tentando lidar como crente com os incrédulos, então eles certamente não vão entender. Eles não entendem coisa alguma sobre nossa caminhada com Deus. E nós vimos em um ensinamento anterior que Moisés, ele fugiu do Egito porque ele tinha saído para fazer o que estava em seu coração, e as pessoas o julgaram e disse que ele esperava que eles entendessem que ele tinha sido chamado para ajudar os seus irmãos, mas eles não entenderam nada. Então veja, eu só quero esclarecer esta manhã que se você está esperando que todos entendam, você... Quero dizer, isso é apenas um mito, não vai acontecer. E então, mas eu amo Hebreus 4, que diz que nós temos um sumo sacerdote que entende-nos. Veja, Jesus entende você em sua pequena marca própria de singularidade. Veja, eu costumava pensar que eu era estranha, mas então finalmente percebi, eu não sou estranha, eu sou única. E você é único. E Deus quer que você seja livre para ser totalmente e completamente você mesmo. Agora, nós temos algumas coisas especiais acontecendo no mundo hoje em dia. E assim, há uma grande pressão de muitos lugares diferentes para que os cristãos sejam cristãos escondidos, ou não sejam cristãos, ou fechem a sua boca, ou não se levantem, não se atrevam a irem contra a maré. E eu acho que estamos cometendo um grande erro se comprarmos isso. E eu acredito que Deus quer que sejamos ousados e corajosos. E deixe-me apenas dizer que os pecadores não são quietos com o que eles querem. E veja, você é tão incrível que existem esses pequenos grupos de pessoas
que querem tirar nossos direitos e liberdade, e eles insistem, 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 e insistem, e insistem, e insistem, até que eles finalmente acabam tendo o que eles querem. E assim precisamos insistir, e insistir, e insistir, e insistir, e insistir, e insistir. Posso apenas te dizer, isso é muito simples. Os crentes em Jesus Cristo, eles são a única esperança que nós temos hoje de não perder os nossos direitos cristãos neste país. Eu nunca jamais teria pensado, 50 anos atrás, que eu viveria para ver o que eu estou vendo agora. Quero dizer, o mundo mudou tão dramaticamente em 50 anos apenas, que isso é absolutamente chocante. E assim, nós precisamos nos levantar e enfrentar o que está acontecendo no mundo hoje e nos recusar a nos curvar. A nos curvar. O diabo está sempre querendo que nos curvemos. O diabo disse a Jesus: se você se curvar e me adorar apenas uma vez. E assim o inimigo nos pressiona a nos comprometer com o mundo para que possamos nos dar bem com eles. Vamos lá, eu disse, ele nos pressiona a fazer concessões com o mundo para que possamos ser aceitos e nos dar bem com eles. É por isso que é importante para mim falar com você hoje sobre perceber que você pode sobreviver à rejeição se precisar. Você pode sobreviver à rejeição das pessoas, mas você não pode sobreviver a perder o seu relacionamento com Deus por ser um covarde e então ceder a tudo aquilo que o mundo está querendo de nós. Deus está conosco. Ele está com você. E Ele depende de você, e Ele depende de mim também. E esta é uma época para a gente brilhar, brilhar e brilhar. Isaías 43, de 1 a 5. Mas agora, apesar dos julgamentos passados pelos pecados de Israel, assim diz o Senhor, aquele que criou você, ó Jacó, aquele que formou você, ó Israel, não temas, pois eu resgatei você pagando o preço em vez de deixá-lo cativo. E eu chamei você pelo seu nome, você é meu. Uau, eu gosto disso. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. E quando você passar pelos rios, eles não encobrirão você. Quando você andar pelo fogo, você não será queimado ou chamuscado sequer. Nem as chamas deixarão você em brasas. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dou o Egito para os babilônios como seu resgate, a Etiópia e Seba, província da Etiópia, em troca da sua liberdade. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu amo você, então eu darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, eu estou com você. Não tenha medo, eu estou com você. Agora, muitas vezes em minha caminhada com Deus eu tive que me voltar para essas escrituras e me lembrar de que quando eu estava passando, Deus não me deixou. Mesmo que eu sentisse o contrário disso, Ele não deixou-me. Sabe, quando saí pela primeira vez para seguir o chamado de Deus na minha vida e eu passei por momentos realmente muito, muito difíceis, eu fui convidado a deixar minha igreja. Perdi a maioria dos meus amigos. Aquele foi um momento longo e muito solitário e difícil para mim. E ficar aqui e dizer que eu não tive medo não seria verdade, porque naquela época eu ainda não entendia como lidar com medo como eu entendo hoje. Mas eu sou tão grata a Deus por ter me dado a coragem e a graça de querer agradar a Ele mais do que eu queria agradar as pessoas. E você sabe, enquanto eu estava estudando esta manhã, eu senti que Deus me disse que, como ministra, parte do meu trabalho é preparar as pessoas para enfrentar o futuro. Quero que todos estejamos preparados para assumir a posição por Deus e estar determinados a não nos comprometer com o mundo e então perder
o que Jesus morreu para dar a nós. E eu senti muito fortemente, começando no ano passado, em algum momento, que eu preciso manter na frente das pessoas mais e mais e mais que Jesus está voltando em breve. E se você ler o Novo Testamento, os apóstolos falavam sobre isso o tempo todo. Quero dizer, eles encorajavam as pessoas, façam isso porque Jesus está vindo em breve. Não viva uma vida egoísta porque Jesus está vindo em breve. E então eu acredito que Jesus está vindo em breve. Eu não sei exatamente quando isso vai ser, mas eu acho que devemos viver todos os dias como se fosse hoje. E assim eu quero fazer o que puder para ajudá-lo a estar preparado. Uma das coisas que Dave compartilha sobre jovens indo para a faculdade, eu acho que por volta de 75% dos jovens cristãos que vão para a faculdade perdem a fé enquanto estão na faculdade. E sabe por quê? Porque eles não estão preparados quando entram para saber com o que eles vão lidar ali. E assim, nós precisamos preparar os nossos filhos. E então dizer a eles, sua fé vai ser atacada. Você vai ser julgado, você vai ser criticado. Você vai ouvir todos os tipos de coisas científicas e coisas mentais que, se você for com a sua cabeça e não com o seu coração, você poderá acabar ficando confuso e jogando fora a sua fé. Eu acredito que quando estamos preparados, eu acho que quando nós estamos preparados, então podemos lidar com qualquer coisa e podemos enfrentar qualquer coisa. E em Tito, no capítulo 3, verso 1, isto é o que diz: lembra a todos que se sujeitem aos seus magistrados e autoridades, que sejam obedientes, estejam preparados e dispostos a fazer qualquer obra correta e honrosa. Agora, como nós nos preparamos? Tendo a mentalidade certa. Colossenses 3:1 diz: determina a sua mente, mantenha firme nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Meu marido adora jogar golfe. Então, ele joga muito e ele pratica muito golfe e ele joga muito e pratica muito e ele joga e pratica e sabe, Dave é um cara muito ativo e só ficar sentado por aí não funcionaria para ele. Então, eu disse a ele um dia, porque eu pensei, o que Dave faria se ele, sabe, se ele ficasse velho a ponto de não poder jogar? E eu não sei se isso vai acontecer com ele, mas eu disse, como você acha que iria lidar com isso? O que você faria se você chegasse ao ponto em que se algo acontecesse, você não pudesse jogar golfe? Ele disse, não será um problema, eu já pensei sobre isso e eu já preparei a minha mente. Vamos lá, é tão valioso o que eu estou dizendo a você aqui. Eu determinei na minha mente que se eu não puder jogar, serei feliz do mesmo jeito. Eu amo isso. Eu amo isso. Veja, eu pensei sobre este ministério, eu pensei, sabe, eu amo o que eu estou fazendo. E, sabe, eu sei que isso não é quem eu sou, mas de certa forma estou tão ligada a ele que é como quem eu sou. Eu sou ele e ele sou eu e, sabe, essa é a minha vida, isso é o que eu faço. E eu pensei, sabe, se eu nunca mais puder fazer isso aqui? Eu não quero sentir que eu sou inútil, que eu não tenho nenhum valor. E assim, eu preparei a minha mente antes do tempo. Que se eu não puder fazer o que eu estou fazendo mais, o meu valor e o meu mérito não estão no que eu faço, estão em quem eu sou em Cristo. Sabe, não fique pensando desse jeito. Eu não sei o que eu faria se isso. Eu não sei o que eu faria se aquilo. Eu acho que eu não poderia suportar se isso acontecesse. Acho que eu não poderia suportar se isso acontecesse comigo. Não, o que você precisa pensar é, eu posso fazer o que eu preciso fazer. O que quer que venha contra mim na vida, Deus está comigo. Eu posso fazer tudo o que eu preciso fazer através de Cristo, que é a minha força. Veja, eu gosto dos meus amigos, mas eu não tenho que ter eles para sobreviver. Nós temos que entender que a única coisa que não podemos ficar é sem o nosso Deus. Nós podemos viver sem qualquer outra coisa se for preciso, mas não podemos viver sem esse Deus. E assim eu só quero encorajá-lo a começar a preparar a sua mente
para não importa o que custar, eu vou ficar forte para Jesus até o dia que Ele me levar para fora desta terra. E eu não vou ser um covarde, eu não vou ficar quieto para fazer todos os pecadores felizes. Eu vou me levantar, eu vou me destacar, e eu não vou apenas ir ao sabor da correnteza como todo mundo vai por aí. Eu vou nadar contra a corrente e ser tudo o que eu puder ser por Jesus. Deixe-me encorajá-lo hoje. Você não precisa de um monte de amigos covardes também. Você precisa estar com pessoas que são cristãs de verdade. Não com aquelas pessoas que são meio que cristãs no domingo e não sabem o que elas são no resto da semana. Você precisa estar perto de pessoas que são sérias e vocês possam incentivar umas às outras, que juntos vocês possam ser ousados e possam fazer o que precisam fazer. A Bíblia está cheia de pessoas que foram diferentes e pessoas que estão dispostas a serem diferentes e a serem plenamente quem são. De fato, acho que também posso dizer que são as únicas pessoas que podem fazer grandes coisas. As únicas pessoas que podem fazer grandes coisas são aquelas que estão dispostas a se levantar, a se destacar e a pagar um preço. Agora, Noé era bem diferente. Em Gênesis capítulo 6, começando no verso 5, vamos ler um pouco a respeito de um cara que estava bem aqui no começo. E o Senhor viu que a maldade do homem era muito grande na terra, e que toda a inclinação e intenção de todo o pensamento humano era sempre somente para o mal continuamente. Sou um pouco como hoje, você não acha? Quero dizer, a Bíblia não diz que será como nos dias de Noé, que será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Vamos lá, nós precisamos acordar e perceber o que está acontecendo na terra hoje. E o Senhor lamentou ter feito o homem sobre a terra, e assim ele estava triste de coração. Sabe, às vezes eu acho que não consigo imaginar como todo esse absurdo faz Deus se sentir. O quão horrível é para as pessoas, sabe, trabalhar tão duro em tentar se livrar de Deus, porque Ele não é nada além de bom. Quero dizer, a coisa mais perversa e mais maléfica, a coisa mais infeliz que eu sequer poderia imaginar é: nós não queremos nada com Deus. E quando há um desastre, todo mundo quer saber onde Deus estava. Disse o Senhor: eu destruirei, eu apagarei e farei desaparecer toda a humanidade que eu criei da face da terra. Não só o homem, mas as bestas e os répteis e as aves do céu, pois entristece-me, e realmente eu lamento que os tenha criado. Mas Noé encontrou graça e benevolência aos olhos do Senhor. Posso te dizer algo? Não importa o quão ruim as coisas pareçam, Deus sempre tem um homem, Ele sempre tem uma mulher, Ele precisa apenas de um. E poderá ser você. Basta somente um. O que uma pessoa pode fazer? Apenas um homem, Adão, pecou, e o pecado foi transmitido a todos os homens. Um Deus homem, Jesus Cristo, tornou-se justo e a justiça foi transmitida a todos os homens. Deixe-me lhe dizer, se você se levantar e pagar o preço sem se importar com ninguém, Deus realmente pode usar você para fazer algo além do comum. E eu não quero ser comum, eu não quero ser uma pessoa mediana, eu quero ser tudo o que eu posso ser no nome de Jesus e fazer a diferença. Todos vocês têm a grandeza em seu interior se você é um crente. Com certeza você tem um desejo profundo aí dentro de você de fazer algo extraordinário. Isso está aí dentro de você. E sabe, o diabo virá contra o seu cérebro. Bem, o que você acha que é? Você não pode fazer isso?
Só um é necessário. E veja, Deus usa algumas das pessoas mais ridículas. Quer dizer, 1 Coríntios diz que ele usa o fraco e as tolices do mundo para confundir os sábios. O que o mundo jogaria fora, Deus então vai, escolhe e usa para a sua glória. Então deixe-me apenas lhe dizer, não desanime ou desqualifique a si mesmo. Não insulte a Deus, dizendo que Ele não pode usar você. Deus escolhe os fracos e as coisas loucas do mundo para que nenhum homem possa tomar o crédito. Eu amo aquelas pessoas que você olha e diz, bem, isto só pode ser Deus. Isso tem que ser Deus, porque eu o conheci quando... Noé era um homem de integridade em sua comunidade. E ele andava com Deus. Bem, como nós devemos viver à luz de tudo que está acontecendo no mundo de hoje? Bem, nós precisamos defender o que é certo e precisamos perceber quando fazemos isso. E sabe, eu não sei se alguém vai aplaudir esta parte nos próximos minutos, mas nós precisamos ouvir. Se você tomar uma posição para o que é certo e se você for totalmente você mesmo e você quiser mudar o mundo, então você pode muito bem esperar alguma perseguição. Você aplaudiu, eu estou bem. Portanto, precisamos examinar apenas algumas escrituras aqui. Mateus 5:10. Abençoado e feliz e invejavelmente afortunado e espiritualmente próspero, no estado que o filho nascido de novo de Deus goza e encontra satisfação na graça e salvação de Deus, independentemente de suas condições externas. Isso está dizendo... Não importa quais sejam as suas condições externas, vocês são tão abençoados que quase não sabem qual é o fim se você for perseguido por causa da justiça. Você irem fazer o certo, porque deles é o reino dos céus. Agora, eu penso que se Deus repete 2 vezes seguidas, isso deve ser muito sério aqui, sabe? E o verso seguinte diz exatamente a mesma coisa. Tipo, no caso de você não ter entendido isso, eu sei, eu faço isso às vezes, eu digo, agora eu vou dizer de novo. E Jesus às vezes diz as coisas de novo para nós. Abençoado, feliz, invejável, espiritualmente próspero, com a vida, a alegria e a satisfação na graça e salvação de Deus, independentemente de suas condições externas. São vocês quando as pessoas insultam vocês e perseguem vocês, e aqui vem, dizem todos os tipos de coisas más contra vocês falsamente e fazem isso por minha causa. Já falaram algo de você de uma maneira cruel, de uma maneira crítica, só porque você é crente? Mas veja, é apenas parte disso. Vamos, nós temos que nos livrar do medo do que as pessoas pensam e do que as pessoas dizem. Deixe-me dizer, se eles não estão pensando mal de você, eles estão pensando mal de outra pessoa. Então você pode muito bem receber as críticas e libertar esta outra pessoa. E realmente, sendo honesto, o que o pensamento de alguém pode fazer para você? Ou o que as suas palavras podem fazer para você? Bem, deixa eu te dizer uma coisa. Se você defender o que é certo e não tiver o que você merece de uma pessoa, Deus moverá céus e terra e trará para você de alguma forma, de algum jeito. Eu quero que você saiba que o medo pode ser um problema real em nossas vidas, mas nós não temos que deixá-lo ser. Eu creio que Deus nos encherá de muita coragem, que nos ajudará a resistir a qualquer medo que venha contra nós, se pedirmos a Ele. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu só quero dizer que você pode viver corajosamente. Você pode ter uma vida ótima, você pode confrontar coisas que você nunca teria pensado que poderia confrontar, você pode fazer coisas que você nunca teria pensado que poderia fazer. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Bem, hoje eu quero falar com você sobre ter a coragem de ser
diferente. Amém. Eu acredito que muitas vezes, quando nós estamos passando por algum tipo de uma tentação de comprometer a nossa integridade, eu acredito que não é somente um ataque do inimigo, mas eu acho que às vezes Deus está por trás disso e isso é um teste para nós. Porque certamente há algo mais para o qual Deus quer usar-nos, mas Ele tem que nos testar onde nós estamos para se certificar de que vamos lidar com isso da forma correta. Amém? Veja, se nós nos desmoronamos por dois vizinhos que não gostam de nós, e você está orando por uma coisa bem grande, você tem alguma ideia? Quero dizer, eu estava em uma farmácia no outro dia, pegando alguma coisa, e uma senhora veio a mim, ela me disse, eu sinto muito incomodá-la, e ela, posso apenas abraçá-la? Então ela me abraçou, e ela disse, sabe, você mudou minha vida, e então ela disse assim, agora veja, aqui está uma coisa interessante, ela disse, quando eu fui salva, me disseram, nunca ouça essa tal de Joyce Meyer. Mas de qualquer forma, ela disse, eu estou muito feliz em tê-lo ouvido. E sabe, eu pensei, quero dizer, coisas assim costumavam machucar-me, mas agora como, eu não sei, Deus está me protegendo, eu acho que tudo está bem, sabe? E mesmo que eu saiba o que está acontecendo, quero dizer, eu fico às vezes em estado de choque quando alguém diz que não gosta de mim. Bem, veja, isso é o que acontece quando você gosta de si mesmo. Olá! Eu disse isso é o que acontece quando você gosta de si mesmo. Não fiquem inseguros o tempo todo porque pensam, bem, provavelmente eles não gostam de mim, talvez eles não gostem de mim. Eu acho que quando você sabe que Deus gosta de você... Olá, quando você sabe que Deus gosta de você, então você não fica tão preocupado com o que todo mundo pensa a seu respeito. Agora, não entenda mal, eu não gosto quando as pessoas não gostam de mim, eu não gosto quando as pessoas falam mal de mim, eu não gosto quando as pessoas enviam coisas feias para o meu escritório sobre mim, porque eu estou realmente tentando ajudar as pessoas. Agora, eu não estou fazendo isso perfeitamente, mas isso é o que eu estou fazendo. Mas você tem que perceber que as pessoas que fazem esse tipo de coisa são as pessoas mais problemáticas do planeta Terra. Se tudo que você tem a fazer é me escrever uma carta e me dizer que meus brincos estavam muito longos quando eu estava pregando, então, sabe? Então, de qualquer maneira, eu estou lhe dizendo, se você quer uma promoção e você não consegue lidar, você fica deprimido porque alguém não quer ir almoçar com você, quero dizer, você não vai conseguir no próximo nível. Vamos lá. Você não vai conseguir isso no próximo nível. Porque deixa eu te dizer, quando você é o chefe, você não consegue tomar uma decisão que agrade a todas as pessoas. Tudo bem, minha história. Eu tinha mais ou menos 28, talvez 30 anos. Quando isso aconteceu, então, Devi e eu tínhamos 3 filhos pequenos, e então nós queríamos comprar uma casa e assim voltei ao mercado de trabalho, consegui um emprego, tínhamos apenas um carro, então consegui um trabalho, felizmente, no centro da cidade de St. Louis, onde Dave também trabalhava, e por isso nós tínhamos horários semelhantes, assim ele podia me deixar e me pegar também, e andávamos juntos porque não tínhamos dinheiro para comprar outro carro. E porque nós não tínhamos dinheiro suficiente nos anos anteriores, eu não tinha prestado atenção adequada aos meus dentes. Eu cheguei ao ponto que eu tive que fazer um grande tratamento dentário e então eu tinha ido ao dentista e eles tinham começado a mexer nos meus dentes. E sabe, quando começam a mexer nos seus dentes, então é realmente legal parar no meio, não é mesmo? Então era uma dessas coisas que se você começa, você tem que terminar bem. Ia custar $1.200 para mim. E isso era um caminhão de dinheiro naquela época. E então, eu trabalhava em uma empresa na área de contabilidade. Eu tinha um escritório na empresa e
Meu chefe, todos os meses nós enviávamos declarações para as pessoas, dizendo a elas o quanto elas deviam para a empresa. E então um determinado cliente ou freguês tinha pago a mais, ele tinha pago uma conta em dobro e assim ele tinha um grande crédito em sua conta. Bem, o meu chefe não queria que eu enviasse a declaração mostrando o que ele tinha de crédito, porque ele sabia que o cara iria pedir o dinheiro de volta e ele não queria dar a ele. E então, assim ele me disse para colocar um débito naquela conta e daí enviar um saldo zero. Bem, eu fui para casa naquela noite. Quero dizer, eu era cristã, eu amava a Deus, nós íamos à igreja todo o tempo. Quero dizer, eu não sabia o que eu sei agora, mas eu tinha um medo reverencial, o temor de Deus. E sendo honesta com você, acho que isso está faltando muito hoje em dia em nossa sociedade, em nossas igrejas. Eu acho que nós poderíamos usar um pouco desse assunto sobre Ananias e Safira. Quem sabe, hein? Vocês brincam comigo. Vamos lá, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo e caíram mortos e diz, grande temor veio sobre a igreja. Eu acho que nós precisamos de parar de pensar que está tudo bem mentir, que está tudo bem fazer sexo antes do casamento. Veja, para ser honesta, as pessoas nem querem falar sobre esse tipo de assunto. Quero dizer, eu sabia quando eu disse que provavelmente alguém não iria gostar aqui. Mas o caso é o seguinte, eu não sou chamada para dizer o que você gosta, eu sou chamada para dizer o que você precisa ouvir. E veja bem, eu poderia lhes dizer um monte de coisas. Mas é melhor eu não continuar com esse assunto. Mas veja, o negócio é que nós temos que parar de nos comprometer e aprender o quão importante é fazer o que é certo, porque Deus é poderoso, e se Ele nos ama, e sim a graça e a misericórdia, e sim há perdão para nós, mas se vivemos vidas desleixadas, haverá um preço muito alto a se pagar. E é bem assim. E então, eu fui para casa naquela noite, eu estava atormentado, o que eu vou fazer? Bem, sabe, eu já sabia o que eu precisava fazer. Quantos de vocês sabem o que precisam fazer? Veja, somos mais espertos do que demonstramos às vezes. Não é que nós não saibamos o que fazer, é que o que nós queremos fazer nem sempre concorda com o que sabemos que devemos fazer. Então, eu sabia que eu precisava trabalhar no dia seguinte e dizer, desculpe, mas eu não posso fazer isso. Você sabe, eu sou cristão, eu sou crente, eu era o que ele não era, e então eu sabia que ele não ia entender aquilo, e sabe, se eu fizer isso eu vou me sentir como se eu estivesse roubando esse dinheiro, eu não posso fazer isso. Claro, então o medo veio, lembre-se, estamos falando do medo, então o medo veio, você vai perder o seu emprego, e você já se comprometeu com esse tratamento que vai fazer? Você não vai conseguir pagar. E se você tiver que sair do trabalho, não conseguirá outro perto do Dave, como você vai chegar ao trabalho? E como vai fazer? Como vai chegar em casa? E veja, a qualquer momento que nós tentamos dar um passo e fazer a coisa certa, o medo ataca-nos com todos os e se. E então é neste ponto que necessitamos confiar em Deus e dizer, eu não posso me preocupar com isso, se sua palavra for verdadeira e eu fizer a coisa certa, então você vai cuidar de mim. Você vai cuidar de mim. Quando você passar pelas águas, você não vai se afogar. Quando você passar pelo fogo, você não será queimado. Pois eu estou contigo. E assim, na manhã seguinte eu fui muito cedo, porque ele geralmente chegava cedo. Quero dizer, eu estava tremendo de medo. E então eu fui ao escritório, eu estava tão nervosa e eu chamei pelo nome e eu disse, escute, eu sei que provavelmente não vai gostar disso, mas eu não posso fazer isso que você me pediu com a conta dessa pessoa. Eu iria me sentir como se eu estivesse roubando o seu dinheiro. Eu não posso fazer isso. Então eu falei, eu disse, eu sou cristã, eu apenas acredito que seria errado fazer isso e, sabe, então ele ficou tipo assim, então vá para sua mesa e trabalhe. E então eu fiquei esperando o dia inteiro. Eu realmente estava na expectativa dele sair e demitir-me. Logo antes do fim do expediente ele saiu, bateu essa declaração na minha mesa e ele disse, bem, envia a ele este cheque. E então...
Mas aqui está o que é interessante, você pode pensar o que quiser, mas eu acho que teve algo a ver com eu ser capaz de estar aqui hoje pregando para vocês. Então agora veja, você não sabe o que você pode estar perdendo, que Deus quer fazer em seu futuro, se você se comprometer no momento agora. Se você não tomar uma posição neste momento, então Deus não pode confiar em você em um nível mais alto, onde vai haver mais pressão e mais perseguição. Bem, para resumir a história, ele vendeu aquela empresa para uma outra pessoa e todos os anos, durante vários anos depois disso, ele me enviava um presente de Natal. E eu fui promovida naquela empresa, até que então, finalmente, eu fui a segunda responsável por toda aquela empresa. Eu tomava conta de todos os motoristas e tudo mais. E o que é interessante, eu nem sabia o que eu estava fazendo, era Deus. Quero dizer, eu olho para trás e eu penso, como no mundo isso aconteceu? Veja, Deus pode colocar você em lugares em que você não tem absolutamente nenhuma habilidade natural, se você simplesmente servi-lo de todo o seu coração e fazer sempre o melhor que puder para ser uma pessoa honesta. E há tanto comprometimento hoje. Quero dizer, há profissões em que não há nenhuma maneira de você ter sucesso neste mercado de trabalho específico se você não estiver disposto a se comprometer. Então eu sinto muito, mas eu tenho que dizer que você não precisa estar nessa linha de trabalho. Agora, deixa a sua luz brilhar. Mateus 5,16, que a sua luz resplandeça perante os homens, para que vejam a sua excelência moral, as suas louváveis, nobres e boas obras, e então reconheçam e honrem e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja, se nós dissermos que nós acreditamos em algo e nós não vivermos isso, os incrédulos então verão isso, e é quando gritam hipócrita. David diz que o que o mundo está esperando é que os cristãos se levantem e ajam como que eles dizem que são realmente. Eu acredito nisso. Nós temos uma boa conversa, mas temos que aprender a agir de acordo com ela. Mateus 10, verso 16. Eis que os envio como ovelhas no meio de lobos. Estes não são apenas pequenos e belos versículos da Bíblia, eles estão nos avisando, eis que envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Sejam cautelosos e sábios como as serpentes, inocentes e inofensivos como as pombas. Agora, a Bíblia está cheia de exemplos incrivelmente maravilhosos, de homens e mulheres que fizeram grandes coisas. E você não precisa sequer abrir a sua Bíblia para ver algumas dessas coisas. E quanto a Martin Luther King, olha o que ele fez. E olhe quantas vezes ele foi para a prisão pelo que fez, e finalmente perdeu a sua vida pelo que ele fez. Mas quer saber? Ainda estamos vendo os grandes benefícios de tudo que ele fez hoje. E a coisa é que se você sair e fizer grandes coisas, as pessoas daqui a uns 100 anos ou 1000 anos, a partir de agora, ainda poderão beneficiar-se delas. Encontrei uma história sobre uma moça chamada Roxana Saberi. Provavelmente não estou falando certo, mas ela era uma jornalista americana que foi presa no Irã e detida por 100 dias, depois de ter sido falsamente acusada de espionagem. Ela estava vivendo no Irã há 6 anos, fazendo pesquisas para um livro em que ela esperava mostrar o quadro mais completo e equilibrado da sociedade iraniana. Sob pressão e sendo ameaçada com uma sentença de 10 a 20 anos, ou mesmo a execução, ela confessou ser uma espiã. Ela rapidamente percebeu que foi um erro e então ela retirou a sua confissão, sabendo que isso colocaria em perigo sua liberdade, em vez de libertá-la. Seu caso foi enviado a julgamento e ela foi condenada a 8 anos de prisão. E aqui está o que ela disse: eu prefiro dizer a verdade, ficar na prisão, do que dizer uma mentira e ser libertada. Uau! E aqui está o que ela disse: eu aprendi que
Talvez outras pessoas possam ferir o meu corpo, talvez possam colocar-me numa prisão, mas eu não precisava temer aquelas pessoas que feriam o meu corpo, porque elas não poderiam machucar a minha alma, a menos que eu deixasse. Eu amo isso. E você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer algo em sua escola, pode fazer algo em seu bairro, você pode fazer algo em sua igreja. Se formos para a Bíblia, e sobre Daniel e seus amigos, eles são alguns dos melhores exemplos. Daniel capítulo 1, verso 8. Eu amo esse. Está dizendo que Daniel determinou em seu coração que ele não iria se contaminar. Eu amo isso. Você precisa decidir em seu coração. Eu sempre direi a verdade. Se você é jovem, se você é uma moça ou um rapaz, diga: eu não vou fazer sexo antes do casamento. Olha, todo mundo faz isso. Veja, esse é exatamente o problema. Todo mundo está fazendo isso. Eu não vou usar drogas. Eu tenho uma neta de 15 anos chamada Emily e ela é uma versão mais intensa de mim, então eu não sei o que vai acontecer quando... Quero dizer, ela é, assim, muito enérgica. Então... E uma garota na escola perguntou se ela já tinha usado drogas. Ela disse não. E a menina disse: bem, você vai usar droga algum dia? Ela disse não. Ela disse: bem, nem mesmo quando você for para a faculdade? Não. Ela disse: bem, por que não? Ela disse: bem, porque eu não sou estúpida. Vamos lá. Veja, a coisa é que nós podemos nos comprometer porque todo mundo está fazendo isso. Mas então todo mundo não vai pagar o preço pela sua má decisão que estragou a sua vida. Eu diria que eu sou encorajada a cada vez que eu volto e leio sobre Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel disse: eu não vou contaminar a mim mesmo. E houve algumas coisas que aconteceram, e eu não vou falar sobre todas elas pela questão do tempo, mas uma das coisas que aconteceu foi Daniel eles aprovaram uma lei em que qualquer pessoa que orasse para alguém que não fosse o rei seria colocado em uma cova de leões. Eu amo que a Bíblia diz e Daniel, com as suas janelas abertas, e continuou a orar 3 vezes por dia, como sempre fizera antes. Agora veja por que isso é tão importante. Ele diz: eu não vou me comprometer nem um pouquinho. Eu não vou me preocupar com o que você acha que pode fazer comigo. Eu continuarei sendo quem eu sou, totalmente eu mesmo. Eu sou cristão. Eu não vou me preocupar por isso. Eu não vou ficar quieto. Eu não tenho vergonha de ser crente. Então somente faça o que você acha que deve fazer. E eu vou confiar em Deus. Bem, com certeza ele foi colocado na cova dos leões. Deitou-se lá, tirou uma sonequinha. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E na verdade o rei não queria ver Daniel ferido, porque ele amava Daniel, ele respeitava Daniel de verdade, mas porque ele tinha dado a sua palavra que faria aquilo, então ele teve que fazê-lo. E se você ler toda a história, ela diz que quando Daniel saiu de lá, o rei se alegrou e ele criou uma lei em que ninguém poderia servir a qualquer Deus exceto o Deus de Daniel. Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem é que se nós nos levantarmos e formos quem devemos ser, as pessoas vão acreditar em Cristo por causa do nosso testemunho.
Você está aí? Oh, sim, eles podem zombar de você. Eles podem falar de você, eles podem rejeitar você. Mas quando a coisa fica feia, querida, eles sabem a quem recorrer para obter respostas para suas vidas. E nós estamos entrando em um momento em nossa sociedade em que as pessoas vão estar desesperadas por respostas. E você tem que ter certeza de que você pagou o preço para ser alguém a quem eles sentem que podem vir no momento de necessidade. Quando o David costumava trabalhar no campo da engenharia, quero dizer, ele tomou uma posição para o que era certo. E ele disse que os caras chegavam às vezes em sua área de trabalho em particular, ou talvez no almoço, sabe? Eles tentavam contar a ele uma piada suja. E ele me contou sobre um exemplo em que ele disse para um cara: por que você está fazendo isso, hein? Você sabe que eu não quero ouvir. E, veja, você não tem que apenas sentar e deixar as pessoas encherem você de lixo só porque eles sentem vontade de fazê-lo. Levante-se e diga: quer saber? Eu não quero entrar nesse tipo de conversa. Eu não quero ouvir piadas sujas, eu não quero ouvir fofocas. E então, se eles não quiserem comer com você, então vá se sentar em outro lugar e comer com Deus. Não se preocupe com essas coisas. E então, sabe, eles diziam diferentes coisas sobre ele, conversavam, David nem ligava. Quero dizer, ele é um cara que não se importa com o que os outros pensam. E então, mas ele diz que quando seus casamentos estavam caindo aos pedaços, quando eles recebiam um exame dizendo que tinham câncer, então eles sempre iam até ele e diziam: eu queria saber se você poderia conversar comigo, David. Minha esposa me deixou. Eu queria saber se poderia conversar comigo, David. Eu recebi um exame muito ruim do médico hoje. Veja, nós precisamos estar preparados para ser a pessoa a quem as pessoas possam vir quando desesperadas, porque se alguém acha que as coisas não estão prestes a ficar desesperadoras, podem ir mudando de ideia. Mas aqui está a notícia boa: Deus vai cuidar de nós. E eu ainda me lembro de quando os israelitas lá no Egito, quando todas as pragas estavam chegando à terra, e os israelitas viviam lá em Gósen, e não importava o que acontecesse com todos os incrédulos, Deus cuidava do seu povo. O que acontecia lá não acontecia aqui. Deixe-me lhe dizer uma coisa: o pau pode quebrar lá fora, o mundo pode explodir, mas Deus vai cuidar de você. Eu quero que você saiba que o medo pode ser um problema real em nossas vidas, mas nós não temos que deixá-lo ser. Eu creio que Deus nos encherá de muita coragem, que nos ajudará a resistir a qualquer medo que venha contra nós, se pedirmos a Ele. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eu só quero dizer que você pode viver corajosamente. Você pode ter uma vida ótima. Você pode confrontar coisas que você nunca teria pensado que poderia confrontar. Você pode fazer coisas que você nunca teria pensado que poderia